E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault. Hoje é dia de aula de filosofia. Na semana passada eu fiz para vocês um episódio de filosofia ilustrada, fazendo uma diferenciação entre as obras de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Vocês lembram? Inclusive, até perguntar para vocês, se vocês quiserem que eu volte com essa série de história ilustrada, que elas funcionam como um resumo das nossas aulas. Bem interessante, didático, um mapa mental. E por conta disso, eu falei, eu preciso de mais coisas sobre filosofia medieval. Então hoje a gente vai falar de Anselmo da Cantuária. Ou se vocês preferirem, vocês podem chamar de Santo Anselmo da Cantuária. Então já se inscreve no canal e curte esse vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer. Estamos chegando, falta muito pouco. Olha, tomar uma água aqui. Ainda estou doente, né? Mas falta muito pouco para a gente chegar aos 300 mil inscritos com conteúdo de história, filosofia, sociologia, história geral, história do Brasil. Vamos lá então falar de Anselmo da Cantuária para vocês aqui. É um filósofo, teólogo, um pensador, que foi um monge beneditino, né, do século XI. Então a gente está falando da Idade Média, já no período que a gente está entrando na famosa Baixa Idade Média. E a obra do Anselmo da Cantuária, porque, deixa o ônibus passar, esse é um outro recado que eu dou. Tô com o ventilador na cara, tá muito quente, não sei se na cidade de vocês tá quente, tem que deixar a janela aberta, é isso mesmo, né? Eu tô de mudança, tá? E até eu mudar a gente vai ter que passar por isso mesmo, vocês já estão acostumados. E a obra dele é tão importante, mas tão importante porque ele construiu. Ele é considerado aí um dos precursores da escolástica, que a gente vai falar já já, mas a obra dele é tão importante que ele, em 1720, pelo Papa Clemente XI, ele foi considerado um doutor da Igreja. Significa que os doutores da Igreja são aqueles que elevaram, que construíram uma ideia para a Igreja. Aqueles que tiveram, contribuíram de certa forma com os dogmas da Igreja. E ele acaba sendo importante não só e reconhecido não só pela católica, como pela Igreja protestante também. Assim como o Agostinho de Hipona, né, o Santo Agostinho. Certo? Então vamos lá, ele está no século XI, é importante contextualizar que é o período da Baixa Idade Média, significa que muitos valores estão sendo colocados em discussão, muitos valores católicos estão sendo colocados em discussão, e o Anselmo da Cantuária, ele era muito um leitor, um estudioso da obra do Agostinho de Hipona, que vem lá no início, lá do século V, né? Então já era um doutor, já era, não sei se ele ainda era considerado doutor, mas ele já era muito importante, tinha definido dogmas através da sua escola filosófica medieval, que era patrística, né? E o Anselmo da Cantuária, ele vai buscar muitos valores, muitas coisas que vinham do Agostinho de Hipona. Só que a gente vai ver aqui durante essa aula, que eu acho legal vocês compararem com a aula do Agostinho que tem aqui no canal, inclusive, ele consegue dar acrescentar. Claro, ele era um filósofo, ele precisava fazer algo mais para não ser só um reprodutor das ideias. E em determinados momentos ele vai contribuir de uma outra forma que vai se afastar um pouco das ideias do Agostinho de Hipona. Certo? Então é legal que a gente vai ver aqui o que ele pega do Agostinho para depois a gente ver o que ele se opõe a Agostinho de Hipona. Então ele é um dos precursores da escolástica. Tá? A escolástica vai ser aquela escola filosófica a qual o São Tomás de Aquino, inclusive, também pertencia, que é aquela escola que vai tentar conciliar, muito mais do que a patrística, valores de fé e razão. Significa que a patrística não tentava, o Santo Agostinho não tentava? Claro, o Santo Agostinho tentava sim. Só que é um pouco diferente, a gente vai ver que a gente está muito mais ligado à realidade na escolástica do que à patrística. O princípio filosófico dele é fé em busca de inteligência, ou fé em busca de conhecimento, fé em busca de razão. Significa que ele diz pra gente, né, isso inclusive ele pega uma influência do Agostinho, que a fé é a coisa mais importante que você pode ter. O Agostinho acreditava nisso. E que através dessa fé você buscava razão. Aí sim ele vai deixar dele aqui, que vai ser muito importante para os argumentos do Anselmo, que aquele que tem a fé, mas não busca uma verdade, não busca um conhecimento, de nada vale. Então você tem que ter a fé em primeiro lugar, e aquele que tem fé de fato, ele acaba tendo vontade de conhecer,
A fé te leva a conhecer a vida, te leva a conhecer o mundo. Aqueles que têm fé, somente aqueles que têm fé, que vão buscar o conhecimento. Então é muito importante esse princípio teológico do Anselmo da Cantuária. E aí a gente começa falando um pouquinho da influência do Agostinho de Hipona. Para o Anselmo da Cantuária, a gente vai falar de alma aqui um pouquinho. Alma para ele, a nossa alma é imortal. Significa que ela vai passar do nosso mundo presente, que é o mundo material, né, o reino dos homens, e vai chegar ao mundo ideal, o mundo das ideias, que é o reino dos céus, né, o reino de Deus. E as nossas almas, elas podem ser felizes ou infelizes, sabe? Você pode ser feliz, você pode ser infeliz, você pode cometer pecados ou não. Mas, para o Anselmo da Cantuária, nenhuma das almas está fora do olhar de Deus. Nenhuma das nossas almas é privada, né, do pensamento de Deus, do olhar de Deus, da ideia de Deus, certo? E você precisa buscar esse Deus, que para Anselmo, que era um teólogo, né, que era um religioso, um monge, esse Deus, ele é único. Então a gente está falando de uma igreja católica, monoteísta, então ele é uno, ele é onipotente, onipresente, e ele também é piedoso. Para ele, é um Deus piedoso. Isso vem muito de Santo Agostinho, porque o Santo Agostinho acreditava num Deus bondoso, num Deus bom, que era tudo isso também. E mais influência de Agostinho ainda é que você tem que buscar esse Deus. E você busca esse Deus através da sua oração, da sua meditação. O Agostinho falava isso. Você busca através da sua oração, da sua meditação. E você precisa deixar de lado um pouco dos seus problemas, das suas preocupações cotidianas para orar, para buscar Deus. Só assim você vai conseguir chegar até Ele. Só assim você vai alcançar o reino dos céus. E aí a gente chega num ponto interessante que pode ser considerado um ponto bugador de cabeça, mas que o meu plano de aula aqui para vocês foi de tentar trazer da forma mais didática possível para a gente entender melhor, tá? É importante que vocês saibam que o Anselmo ele vai trabalhar com a ideia do livre-arbítrio, tá? E do pecado original dos seres humanos, o pecado que a gente comete, né? Como que é a nossa vida, o livre-arbítrio e o pecado original. As ideias do Anselmo, elas foram discutidas, elas são discutidas até hoje, elas foram questionadas por filósofos futuros, né? Inclusive do século XVIII e XIX, mas o que a gente está fazendo aqui não é defender ou não a ideia do Anselmo da Cantuária, é compreender. Por isso que eu estou tentando trazer de uma maneira didática, que é importante a gente compreender essas ideias para fazer uma prova, por exemplo. E aí ele vai falar o que para a gente? O Anselmo da Cantuária fala que o livre-arbítrio, que ele acreditava no livre-arbítrio, tá? Ainda mais como um precursor da escola, né? da escolástica, Baixa Idade Média, só que ele acreditava que esse livre-arbítrio é a nossa capacidade de pecar ou não pecar. Você tem a escolha de ser um pecador ou não ser um pecador. Para ele, os anjos, eles não podem cometer pecados. Os anjos não pecam, eles não podem. Mas, então você fala assim, então os anjos não têm livre-arbítrio, eles só seguem a ideia de Deus? Não, na concepção do Anselmo da Cantuária, os anjos chegaram a um ponto, chegaram a um patamar, que a gente vai explicar aqui já, mas que eles não pecam porque eles conseguem ter um entendimento maior divino. Eles chegaram a esse ponto. Então, para ele, né, os anjos, eles são mais livres do que qualquer ser humano, porque ele consegue ter uma razão. Os anjos conseguem entender melhor a questão do poder divino, a questão de Deus. Eles chegaram nesse ponto através de escolhas. Tá, mas e os seres humanos? Seres humanos é o seguinte, gente. No seu livre-arbítrio, você pode escolher aí duas vias. Você consegue colocar em pauta aí na sua vida duas vias. A sua vontade de promover a justiça e a sua vontade de ter uma felicidade própria. Você vai escolher entre essas duas vias. Os anjos já tiveram nessa situação. Os anjos já tiveram nessa situação, segundo Anselmo. E eles escolheram fazer o bem. Não colocar nada na frente, além da sua própria justiça, a vontade de fazer justiça. Segundo ele, os anjos escolheram fazer o bem.
Então, hoje, os anjos acabam tendo um equilíbrio entre a felicidade e a justiça. Eles chegaram num ponto que os seres humanos procuram chegar. E aí ele vai falar o que pra gente? Você busca a vontade de fazer justiça, você ser humano busca a vontade de fazer justiça, justiça para todos, ou você busca a vontade de ter a sua felicidade própria. E se você passa a ter uma vida egoísta, uma vida não pensando no próximo, pensando só em si mesmo, na sua felicidade própria, o Anselmo vai falar que você está com a ausência dessa justiça divina. E essa ausência da justiça divina te torna um pecador. Você passa a ser, de fato, um pecador. E é um pecador e de fato, você já não tem mais esse livre-arbítrio. Certamente, segundo Anselmo, esse pecado ele foi passado dos seus pais para você, que não te ensinaram a buscar uma justiça divina. Porque certamente os seus pais também foram pecadores. Porque certamente os seus pais também tiveram ausência dessa justiça divina. Certo? Então, em alguns aspectos pode ser considerado bugador, né? Pode ser considerado bem complicado de se pensar, e de fato é. Tanto é que o Anselmo ele era um doutor da igreja. Ele é um doutor da igreja, né? Mas ele acreditava sim nesse livre-arbítrio, mas buscando Deus. Isso que é importante saber. Mas agora a gente parte, talvez, pelo que é mais importante e mais conhecido de Anselmo, que vocês precisam guardar muito bem, que é o seu argumento ontológico. É o que faz dele, né, ser o precursor da escolástica. O que é argumento ontológico? O argumento ontológico seria aquele que vai buscar, tá? Vai buscar provar de forma racional aí a existência de Deus, tá? Então deixa eu tomar água aqui que tá tenso. Ele vai buscar provar a existência de Deus. E como que ele vai fazer isso? Lembra, esse Deus, para o Anselmo da Cantuária, é um Deus perfeito, é um Deus acima de qualquer outra coisa, é um Deus que promove justiça, mas ele, ao mesmo tempo, ele é extremamente piedoso, ele é onipresente, ele é onipotente. E por ser tão grande, tão gigantesco esse Deus, ele não pode estar só no nosso pensamento. Ele não pode ser um Deus que está só na sua ideia. Tá? E aí ele vai se afastar um pouco mesmo dessas ideias do Santo Agostinho e tal. Ele não pode estar só na sua ideia. Ele também está na realidade. Ele é tão grande que ele não comporta só o mundo espiritual. Ele comporta também o mundo material. Ele está no mundo material para o Anselmo. E ele vai tentar provar isso para a gente. E aí eu vou usar uma citação do Anselmo aqui, que é uma citação que quebra a cabeça aqui, mas ela é bem interessante. Olha só, vocês podem até achar um pouco repetitivo, na verdade é muito, mas ela é bem interessante. Abre aspas. Certamente, aquilo que não se pode falar nada de maior não pode estar só no intelecto. Você não pode falar nada de maior, você não consegue pensar ou falar nada que é maior que Deus. Deus é maior que tudo. Então isso não pode estar só no intelecto. Porque se estivesse só no intelecto, pode ser ia pensar que também estivesse na realidade. É tão grande que está no intelecto e na realidade. Ou seja, que fosse maior. Se, portanto, aquilo de que não se pode pensar nada de maior está só no intelecto, aquilo de que não se pode pensar nada de maior é, ao contrário, aquilo que se pode pensar algo de maior. Mas, certamente, isso é impossível. Portanto, não há dúvida de que aquilo que não se pode pensar algo de maior existe tanto no intelecto quanto na realidade. Travou aí? Bugou a mente? Bugou tudo? Mas eu explico. O Anselmo está falando que você não consegue pensar nada que é maior do que Deus. Aquele Deus bondoso, onipresente, onipotente que ele está falando. Você não consegue pensar nada maior. Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que qualquer outra coisa. Então você não consegue pensar nada maior. E se ele é tão grande, ele está também nas nossas vidas. Ele preenche o nosso tempo, ele preenche o nosso espaço. É isso que ele está querendo dizer num trecho que é bem repetitivo, é bem complicado, mas lembrando que ele está num outro tempo, ele está falando para quem, né? Tem o lugar social do Anselmo da Cantuária, com quem ele estava dialogando naquele período da Idade Média, com outros intelectuais,
dentro da Igreja Católica, certo? Então esse Deus é tão grande que ele não pode existir só no intelecto, ele está na realidade. Então para ele está provando a existência de Deus, tá? Nesse contexto. É algo que você não consegue imaginar de tão grande que ele é, certo? Agora, aqueles que negam isso para o Anselmo, aqueles que estão negando a existência de Deus, na verdade, segundo o Anselmo, estão mostrando que esse Deus existe. Como? Porque você está negando aquilo que você não consegue pensar de tão grande. Não tem como eu pensar uma coisa que é tão grande. Você está negando. Ao mesmo tempo, significa que você não consegue pensar na existência de Deus. Então você está falando, na verdade, Deus existe, porque eu não consigo pensar em algo tão grande, certo? Então ele está falando para a gente, inclusive, vou dar um parênteses aqui, minha avó utilizava esse argumento aí, né, quando a gente era menino. Fecha os parênteses aí, fecha parênteses. Então ele está falando isso para a gente. Agora, o que vai diferenciar esse pensamento do Anselmo do que o Santo Agostinho, por exemplo? O Santo Agostinho, quando você falar assim para ele, se Deus, por que Deus é tão bondoso? Por que Deus criou o universo, criou as nossas vidas? O Agostinho falava assim pra gente, não questione a existência de Deus. O Agostinho não estava tentando te provar a existência de Deus, certo? Ele acreditava nesse Deus onipresente, onipotente, bondoso, assim como o Anselmo, mas ele não estava querendo te provar. O Anselmo, ele está indo por essa via, tentando provar, através de um argumento racional, certo? Por isso que ele está na escolástica e não na patrística. O Anselmo está falando, é algo tão grande que você não consegue pensar, que não há nada maior do que isso, é Deus. Se é tão grande que você não consegue pensar, ele existe tanto no intelecto quanto na realidade, porque você não consegue pensar nada maior do que ele. Não é que você não consegue pensar em Deus, mas você não consegue pensar nada maior do que ele, certo? Inclusive é legal você pensar assim quando você fala do São Tomás de Aquino, quando o São Tomás de Aquino também vai tentar provar a existência de Deus com argumentos da realidade. E o São Tomás de Aquino, a gente falou já, inclusive, ele coloca Deus como o parâmetro entre o forte e o fraco, o quente e o frio, o maior e o menor, certo? E ele fala assim, o parâmetro inicial para tudo é Deus. Ele pega muito do Anselmo da Cantuária. Não há nada que você consiga pensar que é maior do que esse Deus. Então ele existe no intelecto, existe na sua realidade. Tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado. Vocês podem questionar, vocês podem falar, eu discordo do Anselmo. O objetivo aqui é a gente entender o que ele está falando. Dentro do seu contexto histórico, dentro do seu contexto social da Idade Média, da Baixa Idade Média, tentando mostrar que a razão poderia conviver com a fé, desde que essa fé seja o primeiro passo para buscar o conhecimento, certo? Eu vou ficando por aqui, foi um grande prazer, foi muito bacana fazer essa aula com vocês. Tá muito quente, desculpem os ruídos, amo vocês e é de coração, tá até na pizza ali, ó. Grande beijo, fui!